Olá, terceira série. Espero que estejam todos muito bem. Para a nossa aula de hoje, eu separei um tema que é o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Para a leitura, eu trago para vocês um texto da professora Maria Alice Setúbal, que saiu no jornal É o País em maio de 2016, mas que continua super atual. Porque, infelizmente, a gente avançou muito pouco nesses últimos anos com relação à questão da cidadania e principalmente com relação à questão da desigualdade social. O texto ele é muito tranquilo de ser lido e você vai conseguir perceber, né, durante a leitura, algumas coisas que ela fala que lá em 2016 estavam acontecendo, onde ela faz algumas reflexões do que ela achava que poderia acontecer. E aí, hoje, maio de 2020, a gente lê tendo a certeza que essas coisas não aconteceram. Desenvolvimento social, a questão da desigualdade financeira cada vez maior a nível mundial. E tem uma parte do texto, já lá no finalzinho que eu destaquei, aonde ela faz uma conclusão muito interessante sobre, até no meu caso, falando sobre a importância da leitura desse texto. Para vocês, né, como é importante que vocês estejam nesse momento, a caminho do Enem, a caminho de uma escolha profissional, a caminho de uma escolha de vida, de projeto de vida. Nesse momento da pandemia que mudou tudo que a gente tinha planejado para 2020 mudou. E se vocês tiverem acesso a esse tipo de informação, fica muito mais interessante pensar, principalmente na questão do projeto de vida. Nesses dois pequenos parágrafos que eu deixei marcado para vocês, está escrito assim: entender a complexidade e a ambiguidade do momento atual implica uma articulação multidimensional entre economia, política, tendo as áreas da educação, cultura e tecnologia como base para a construção da cidadania, que só se efetivará como um nível de bem-estar e com garantia do cumprimento dos diversos direitos humanos. Em nosso país, a desigualdade social tem como uma das suas faces mais visíveis a escassez de bens e de serviços necessários ao bem-estar de todos. Essas desigualdades desvelam a fraqueza e a inadequação, das políticas públicas que não levam em conta os diferentes territórios e as necessidades de articulação entre elas. Neste contexto, o Estado tem um papel preponderante na promoção do desenvolvimento, com a coordenação das políticas públicas e a universalização dos direitos. Quando vocês estiverem lendo o texto, vocês vão perceber que, em alguns momentos, ela fala da importância dos movimentos sociais e da expressão individualizada do cidadão. O que eu entendo sobre isso? Nós, sociedade, estamos cada vez mais lutando e preparando as futuras gerações para que tenham mais consciência social com relação aos nossos direitos e deveres.
Porém, as estruturas políticas, no geral, estão muito comprometidas ainda. E vocês, que são o futuro da nossa nação, o futuro do nosso mundo, precisam sim ter uma participação política mais efetiva. Vocês sabem o que vocês querem para o mundo. Então, como a política, ela tem uma regência de grande importância para a nossa sociedade, é indo para a política que movimentos mais efetivos serão feitos. Então, a importância desse jovem que está tomando consciência social também tomar consciência político-administrativa de como ele pode se lançar e começar um movimento para ressignificar tudo isso que a gente tem de tão complicado hoje com relação à política. Eu tô deixando para vocês também 3 vídeos. Esse, que eu tô classificando como o primeiro vídeo. Tem um segundo vídeo, que é do professor Mário Sérgio Cortella, que fala sobre a questão das diferenças. E aí ele vai num ponto particular e pessoal. Ele fala a partir de sociedade, mas ele usa uns exemplos que fazem parte da nossa vida pessoal. E um terceiro vídeo é uma animação muito legalzinha, um desenho animado que fala sobre aprender a conviver com a diferença. E por que eu coloco esses 2 vídeos? Que eu tô falando de politização, eu tô falando de sociedade, é porque me faz pensar em uma entrevista que foi feita com Madre Teresa de Calcutá. E um repórter pergunta para ela: se a senhora pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que a senhora mudaria? O que a senhora melhoraria no mundo? E ela respondeu: eu mudaria primeiro tudo de ruim que tem em mim. E é justamente por isso, porque a gente tem que começar a mudança com a gente, dentro de nós. A primeira mudança tem que partir de dentro para fora. Então, parece que eu estou indo contra o texto que eu coloquei para vocês. Parece que o texto está indo contra os vídeos. Uma coisa não encaixa na outra? Encaixa sim. Porque a mudança tem que começar em nós para poder ir para o mundo. Fiquem com Deus e aproveitem a leitura.